gente vai começar com uma frase para que a gente possa desenvolver a partir daí um pensamento. Você só vence amanhã se você não desistir hoje. A gente muitas vezes tem que tomar uma decisão na nossa vida do que a gente tem que fazer, o que é melhor pra gente, o que a gente gostaria de fazer para que realmente a nossa vida tivesse uma diferença, que a gente conseguisse mudar muitas coisas na nossa vida. E para a gente mudar, a gente só tem uma alternativa, é a gente dar um passo para frente, um passo largo para que a gente possa mudar alguma coisa na nossa vida. Pequenos passos podem fazer com que você se mova para frente, podem fazer com que você construa alguma coisa. Passos largos vai fazer com que você vá mais rápido no seu objetivo, para que você, né, consiga chegar mais rápido. Se você for devagar, você vai igual, mas vai de uma forma mais devagar, você dá um passo de cada vez, pensando nas coisas que você faz. E outras pessoas não, às vezes querem ir com passos largos mais à frente, elas são mais rápidas e elas tentam fazer as coisas mais rapidamente para que se errar, já erraram, já começaram de novo. Muitas pessoas não, querem fazer devagar, passo a passo, para que não aconteça erros. Erros podem acontecer, isso é normal, a gente erra, a gente acerta, a gente começa de novo, a gente, né, um dia tá melhor, outro dia tá pior, e a gente vai tentando melhorando. Mas quanto mais você fizer, né, aquilo que você se determinar, você vai pensar, né, qual a coisa que realmente, né, é mais importante para mim fazer primeiro. Aí eu dou aquele primeiro passo fazendo a coisa que eu acho mais importante. Se eu preciso ter conhecimento, eu vou em busca de conhecimento. Se eu preciso fazer algo e eu não tenho tanto conhecimento a respeito daquilo, eu vou tentar ouvir, né, ouvir alguém falar a respeito, eu vou tentar entender, eu vou ver um vídeo, eu vou ler um livro, eu vou buscar informações daquilo que eu quero saber. Quando a gente busca informações daquilo que a gente vai fazer, se você tem um negócio, né, e quer começar um negócio, você precisa buscar informações de como se faz e como as outras pessoas fizeram para que você não erre tanto. Quando a gente tem informações, né, de pessoas que erraram e quais as formas e por que elas erraram, a gente começa a ter também ideias de coisas que a gente, né, para fazer para não errar. Em princípio a gente faz para não errar, mas errar é normal, todo mundo erra. A gente começa errando e acertando, e até que uma hora a gente aprende a fazer sem errar tanto. Não que a gente nunca mais erre, mas a gente vai errar de uma forma mais amena, não vai ter tanto prejuízo, né? Vai ter um erro, mas vai conseguir consertar aquele erro. Então, quando a gente erra as primeiras vezes, a gente não consegue, às vezes, né, voltar e consertar ou arrumar o que já está pronto, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai entendendo como as coisas acontecem. Tomar uma decisão e fazer as coisas certas, né? Saber qual é o objetivo que você tem, o que eu quero fazer, qual é o meu primeiro objetivo, qual a coisa que eu tenho mais desejo de fazer neste momento e eu vou começar a fazer. Tomar essas decisões é difícil, mas a gente tem que começar, né? Tomando pequenas decisões e fazendo pequenas ações para que a nossa vida melhore. Se você está bem naquilo que você está fazendo, se você trabalha no que você gosta, se você não quer mudar, você não precisa mudar. Mas muitas vezes as pessoas querem mudar porque trabalham em algum emprego que ficam às vezes, né, 8, 9, 10 horas dentro, né, de uma sala, dentro do escritório ou dentro de uma empresa, né? Ficam ali trabalhando, às vezes não tem tempo para a família, não tem tempo, né, para os filhos, para sair, não tem tempo para fazer muitas coisas, para se divertir até, porque tem algumas empresas que te pegam durante a semana e aos finais de semana elas te pegam também. Às vezes te dão um dia na semana para que você possa fazer algo, né, importante para você. E isso acaba se desgastando. Com o tempo você começa a ver que passou 20, 10, né, 15 anos dentro de uma empresa, né, e não viveu a sua vida. Você envelheceu e não conseguiu fazer as coisas que você queria. Você envelheceu e o tempo passou e você nem viu. Você não fez as coisas que você queria, você deixou de ficar com a família, deixou de ficar com os amigos. O tempo foi passando e quando você viu, já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Então, a gente muitas vezes tem que buscar fazer algo enquanto a gente ainda, né, consegue mudar alguma coisa. Tem muitas pessoas que fazem, né, coisas para mudar a sua vida depois que elas se aposentam, depois que elas, né, têm mais tempo. Muitas pessoas ficaram ricas, muitas pessoas construíram negócios, muitas pessoas mudaram as suas vidas depois que se aposentaram. Por quê? Elas tiveram mais tempo.
né, tempo. O que que é mais valioso que a gente tem é o nosso tempo. O tempo que a gente tem para viver uma vida tranquila, o tempo tempo de ser feliz, o tempo de curtir as coisas, né? E hoje mesmo eu tava vendo um vídeo que falava de coisas interessantes, né? Que a gente às vezes deixa passar, que a gente deixa de fazer, que a gente deixa de curtir, e depois quando a gente vê, se acha tarde demais para fazer aquelas coisas, né? Muitas pessoas, né? Né? Eu tava vendo um vídeo de um rapaz que ele começou há pouco tempo a fazer vídeos, mas que ele já tá tendo bastante, né? Bastante seguidores, pessoas que seguem ele. A profissão dele é uma profissão bem humilde, e ele tava mostrando que a mãe dele, né? Já com mais de 50 anos, né? A mãe dele era a primeira vez que ela ia na praia, né? Ela nunca tinha ido. E ela numa alegria, né, numa felicidade. E ele também de poder proporcionar para ela aquela felicidade de ir num lugar lindo, maravilhoso, né, assim, com uma paisagem linda, maravilhosa, né, assim, uma paisagem com árvores, né, com areia, com mar, uma coisa que ela sempre sonhou e nunca foi. Então tem coisas que a gente fica, né, naquela vontade de fazer, ou às vezes viajar para algum lugar, às vezes o lugar nem é tão longe, e numa cidade que às vezes também não é tão longe, e a gente acaba não fazendo essas coisas porque a gente tem pouco tempo, porque a gente vive muito para o trabalho, porque a gente vive muito para a família, e acaba não vivendo assim uma coisa assim que pode mudar a nossa vida, que pode nos trazer um pouco de alegria. Quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, a gente se contentava. Quando a gente é mais nova, naquela época, na minha época, a gente se contentava com menos, né? A gente não precisava, assim, viajar, né? Para se sentir feliz. A gente não precisava, né, sair de casa. Se a gente tivesse qualquer coisa, assim, em casa, um almoço com a família, ou ir numa praia perto de casa, né? Eram umas coisas que deixavam a gente feliz. Só que com o tempo vai passando, essas coisas são boas, são ótimas, são maravilhosas, mas a gente vai querendo ter mais, né? A gente vai querendo ir para outros lugares, a gente quer ter uma casa, a gente quer ter um carro, a gente quer construir uma família, a gente quer ter coisas maiores, né? A gente quer ter mais coisas na nossa vida, a gente tem mais gastos, né? E os gastos fazem com que a gente tome algumas decisões, né? A decisão de trabalhar, a decisão de fazer hora extra, a decisão, né, de deixar às vezes a família de lado, finais de semana de lado, porque a gente tomou uma decisão de trabalhar e de construir. Quando a gente quer construir uma casa, quer comprar um carro, a gente toma decisões, às vezes, deixar de fazer muitas coisas para a gente conseguir aquele nosso objetivo. E é mais ou menos assim que funciona. Só que muitas vezes você não precisa trabalhar no lugar que você não gosta. Muitas vezes você em casa, trabalhando em casa, fazendo algo que você realmente gosta de fazer, né? Que aquilo te traga alegria, que você vai fazer o dia todo, passar o dia todo fazendo, e aquilo vai te trazer alegria, também é uma decisão que a gente toma. Uma decisão de fazer algo que eu gosto pode mudar a minha vida, mudar. Se eu faço algo que eu amo na minha casa, ou em outro lugar, né? Normalmente a gente começa a fazer as coisas que a gente, né, às vezes num lugar, se você tem dinheiro e consegue alugar o lugar, ou trabalhar numa empresa que você queria, ou mudar de setor, né, ou fazer algo que realmente você sempre sonhou, às vezes trabalhar para uma empresa. Tem pessoas que querem trabalhar para outras pessoas, tem outras que não, que tomam a decisão de começar os seus negócios em casa, ou fazendo comida, ou fazendo algum produto, ou fazendo um curso e aprendendo a fazer algum serviço para outras pessoas, né? E ali elas começam a ter rendas. Então, as decisões que a gente toma todos os dias, a gente tem que ter o hábito de tomar uma decisão correta que pode modificar a nossa vida. Qualquer coisa que a gente faça, que seja para melhorar, que seja para a gente, né, trazer mais coisas para a gente, coisas boas, né, que a gente consiga agregar mais valor na nossa vida. Tudo isso são decisões que a gente toma para que a nossa vida seja melhor. A decisão, quando você toma uma decisão, você aprende a tomar decisões. Quando você começa, tem pessoas que são indecisas, não sabem o que vão fazer, não sabem o que vão começar, que cor, né? Tem pessoas que estão sempre indecisas em tudo, né? Às vezes não sabe a roupa, que cor que vai usar, né? Que roupa que vai vestir para sair.
e estão sempre nessa indecisão. A maioria dessas pessoas também fica indecisa na hora de tomar uma decisão segura, né? De algo assim, de mudar a sua vida. Mas quando a gente começa a tomar decisões, não começa, né? Começa a praticar. Decisão é uma prática que a gente tem, é um hábito que a gente adquire, de ter o costume de se decidir logo por alguma coisa, mesmo que ela estiver, né, naquele momento, depois você tomou aquela decisão e passou um tempo, você viu que aquela decisão não foi a certa. Se você pode voltar atrás, você volta. Se não você faz algo diferente para que aquela decisão ali não te traga tantos malefícios, né? Se você tomou uma decisão errada. Mas a gente tem que aprender a tomar decisões, porque podem mudar, né? Às vezes a gente tenta, né, atrair coisas boas para nossa vida e entender que sempre é tempo da gente ser feliz. Independente da idade que você tem, a gente tem um tempo que a gente quer ser feliz, que a gente quer viver uma vida tranquila, que a gente quer viver com a família, que a gente quer ter as coisas que a gente gosta. Eu sempre falo para meus filhos, né, trabalhem enquanto vocês, né, comecem a fazer as coisas que você gosta, né, já começam a pensar o que você gosta de trabalhar, para você trabalhar naquilo que você gosta de fazer, para que você seja uma pessoa feliz no seu trabalho. Mas, muitas vezes, com o tempo, a gente pode mudar. Todo mundo, às vezes, trabalha, às vezes, 10 anos numa empresa. Quando ela começou, ela gostava de trabalhar naquilo ali, mas, de repente, chega um momento que ela não gosta mais, que não é aquilo. E a gente não pode viver trabalhando num lugar, porque aquele lugar paga bem, porque ele é o melhor, se aquilo ali não te dá, assim, tanto prazer, tanta alegria de trabalhar. A gente se acostuma também. Eu, por muitos e muitos anos, eu trabalhei, assim, em várias empresas, mas, assim, algumas empresas eu fiquei 2 anos, 1 ano, outras empresas eu fiquei 4, 5 anos, e algumas empresas eu fiquei bem mais tempo. Mas a única coisa que eu tenho, empresas que eu fiquei 15 anos, então a única coisa que eu penso assim, que a gente às vezes deixa passar por comodidade, por achar que aquilo ali não pode mudar, que não vou conseguir mudar, porque eu não, né, às vezes eu não tenho curso suficiente, às vezes eu não tenho estudo suficiente, então essas coisas fazem com que a gente não mude, né, que a gente não saia, que a gente se acomode. Muitas vezes até achar que a gente não é capaz de mudar, que a gente não é capaz de fazer algo diferente, faz com que a gente permaneça no mesmo lugar. E a gente começa a ficar acomodado, né? Quando a gente se acomoda naquilo que a gente está fazendo, quando a gente se acomoda, assim, no serviço que a gente está fazendo, e mesmo que eu não goste, a gente pratica, né? Coisas que a gente não gosta de fazer, mas você está acostumado, é aquilo que você tem que fazer, é seu emprego, é seu serviço, né? É dali que você tira o seu dinheiro, então você, gostando ou não, você faz, se acomoda, e muitas vezes, né, aquilo vai te trazendo uma angústia. Com o passar dos anos, você não quer mais fazer aquilo. Depois de um tempo, de alguns anos, fazendo sempre as mesmas coisas, você quer mudar, você quer fazer algo que realmente mude a sua vida, tornar a sua vida diferente, mas você não consegue sair daquele lugar, né? A gente tem alguns lugares que nos prendem, né? A gente se prende a coisas, a gente se amarra a pessoas, às vezes, que não são as pessoas certas na nossa vida, e a gente cria algemas, a gente cria, né, barreiras para que a gente não saia, né? Muitas pessoas têm, às vezes, um casamento infeliz e não saem no casamento porque elas estão presas, né? Aquele casamento, aquela pessoa, a vida que aquela pessoa proporciona para você, a vida que ela, né, que você imagina que ela poderia ter te dado, né? Então, são certas coisas que a gente se prende às pessoas, ou que ela vai mudar, com uns anos ela vai mudar, se amanhã ela vai mudar, né? A gente sempre tem aquela ideia que a sua vida vai mudar, não, daqui uns anos vai ser diferente, eu vou ter uma vida feliz. Só que depois chega um tempo quando você não faz essa mudança, né? Tanto mudança de vida pessoal como de vida financeira, e aí chega um tempo que a gente começa a ver, né? Quando a gente chega e fica mais velha, a gente começa a pensar, né? Por que eu não mudei antes? Por que eu não fiz algo de diferente na hora que eu podia fazer? Na hora que eu podia tomar uma decisão e mudar a minha vida, eu não mudei. Eu parei, eu estagnei e eu me senti acorrentada a muitas coisas, né? A gente se acorrenta ao trabalho, né? Achando que não pode mudar aquilo. A gente se submete a fazer coisas que às vezes a gente não queria, né? Mas tudo isso porque a gente não toma decisões, que a gente tem medo de mudar, né? E é tão fácil, né? Uma coisa que
que Deus falava, que era no livre-arbítrio, que Ele nos dava, né? Todas as coisas ali, todas as condições da gente viver, né? Viver como Ele deu, assim, de viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida cheia de coisas boas, né? E nos deu o livre-arbítrio de seguir o nosso caminho, né? De não dizer para nós quais os passos que a gente deveria de tomar, mas deixar o livre-arbítrio da gente decidir para que lado a gente ia seguir, quais as coisas que a gente ia fazer. E isso nos fez ser livres. E a gente se acorrenta, às vezes, a muitas coisas que a gente poderia ser livre, poderia, né, mudar. E a corrente não está nos nossos braços ou no nosso corpo, né? Está na nossa cabeça, nas coisas que a gente deixa de fazer por causa de outras pessoas, porque as coisas que outras pessoas dizem, né? Então elas acabam fazendo com que a gente se pare. E essas coisas acabam ficando, né, acorrentadas na gente, assim, de uma forma que a gente não consegue muitas vezes sair de situações, de emprego, de lugares, né, de vida. Então a gente acaba ficando ali, né, vivendo aquela vida, acontecendo sempre as mesmas coisas, às vezes coisas que você gosta, porque você, né, gosta, outras coisas porque você não gosta, mas já está acostumado e você não gosta, e vai deixar assim, não vai mudar essas coisas. Aproveite para fazer as coisas que você quer. Comece a tomar decisões, pequenas decisões e mudanças na sua vida. Tome algumas pequenas decisões que você vai ver que depois que você tomou aquelas pequenas, você vai acostumando a tomar decisões maiores. Hoje eu me decidi que eu vou fazer um curso. Hoje eu me decidi que eu vou mudar a minha vida. Hoje eu decidi que eu vou dar um passo à frente. Então, todas essas decisões que a gente toma e que a gente dá aqueles passos, a gente modifica a nossa vida um pouquinho, né? A gente melhora a nossa vida um pouquinho. Quando a gente faz um curso, quando a gente se determina a mudar de emprego, quando a gente se determina a comprar alguma coisa, quando a gente se determina a viajar, quando a gente se determina a mudar de casa e a gente toma essas decisões e começa logo a fazer alguma coisa, tem algo de diferente que muda na gente. Aquela sensação de poder, de capacidade, de mudança, aquela sensação de que você é dono da sua vida e dono do seu destino. Por quê? Você só vence se não desistir hoje. Se hoje você não desistir das coisas que você quer fazer, se hoje você tomar uma decisão e seguir em frente, você vencerá. Por algum motivo, em algum lugar tem alguém ali que está vendo você e que você vai conseguir aquilo que você quer. Você só não pode desistir hoje das coisas que você quer. Nunca desista daquilo que você quer. Vai em frente, dê os passos. Se você não chegar exatamente no ponto que você quer, mas pelo menos chegou perto, né? Há um ditado que um grande homem falou uma vez e que ficou, né, na história, que diz assim: que você tem que ter grandes sonhos e que seus sonhos sejam tão grandes que se você chegar, pelo menos, não chegar até lá, mas chegar até pertinho, você já vai ter conseguido bastante coisa. Mire na lua, que se você chegar nas estrelas, você já vai estar, né, contente. Então, muitas vezes a gente tem que mirar em algo grande, né? Eu penso em ficar, né, em algo grande, algo, né? Eu não penso só em coisas pequenas, eu penso em coisas grandes. Mira na lua para que se você acertar as estrelas, você ficará feliz. Você só vence amanhã se você não decidir hoje. E tem um ditado, uma frase que eu adoro, que diz assim: amanhã sempre será melhor que hoje e hoje sempre será melhor que amanhã. Nunca desista dos teus sonhos e saiba que o amanhã sempre será um dia melhor. Se hoje, esse mês, esse ano, não foi um ano muito bom para mim, não aconteceram coisas muito boas, mas que ano que vem vai ser um ano melhor. As coisas vão mudar e eu vou conseguir transformar. Independente das coisas que acontecem no mundo, independente das coisas que acontecem ao meu redor, eu posso fazer com que a minha vida mude. A gente não pode viver pelas coisas que estão acontecendo e que a gente não pode mudar. Coisas que a gente não pode mudar, a gente tem que deixar passar. Coisas que não estão sob meu controle, eu tenho que deixar passar. Eu tenho que estar ativa para as coisas que eu tenho controle, coisas que eu posso controlar.
uma dívida, uma coisa que não deu certo esse ano, uma coisa que você não fez esse ano, você pode fazer o ano que vem. Você pode se planejar, se programar, pensar e começar a já fazer alguns passos para que o ano que vem você tenha uma vida melhor. Não fique pensando nas coisas que estão acontecendo com as outras pessoas. Pense em você, não desista de você. Você tem que estar no primeiro lugar. Você que é pai, você que é mãe, que você tem que estar no primeiro lugar. Por quê? Tem uma história que conta assim, quando um avião está, né, é que eles ensinam, né? Quando você não está num avião, a primeira coisa que eles dizem, se o avião estiver para cair, cai aquelas máscaras, a primeira coisa é, coloque em você primeiro a máscara, né, de ar, para que você esteja bem, para que você possa cuidar, né, da pessoa que esteja do seu lado, do seu filho, né, de alguém que esteja do seu lado, e depois você coloque nele. Muitas vezes a nossa vontade de colocar primeiro no nosso filho, né, na pessoa que está ali, e você acaba, né, passando mal, e a outra não, né? Então, o que acontece? Você tem que pôr primeiro em você, acreditar em você primeiro, fazer com que as coisas aconteçam para você, para que depois aconteçam com as outras pessoas. A gente tem aquela grande ideia de colocar todos os nossos objetivos nos nossos filhos, né? Todas as coisas que a gente não fez e que a gente gostaria de fazer, a gente coloca como com uma ideia que nossos filhos vão fazer pela gente, mas não, a gente tem que primeiro fazer e se realizar, acreditar na gente, começar pela gente, e depois a gente coloca o objetivo no filho, né, porque o filho é assim, ele faz o que ele quer, né, a gente não tem que colocar, a grande maioria das pessoas, quando não tem o sonho de, né, de ser ou ser um médico, ser um advogado, né, ser alguém importante, elas colocam no filho, que o filho vai ser aquilo que elas não foram. Não, a gente tem que acreditar na gente, fazer as coisas que a gente quer fazer, porque o filho muitas vezes ele vai querer fazer outras coisas, ele não vai seguir aquela profissão que você queria, ele não vai fazer as coisas que ele queria, às vezes não vai morar no mesmo lugar que você, às vezes vai viajar, vai morar em outro lugar longe de você, e você pôs todo o seu sonho naquela, né, naquela criança, naquela pessoinha, né, que você ama. Não, não. Faça você aquilo que você quer fazer. Faça você ser a primeira pessoa. Você tem que ser a primeira pessoa, que se você não for uma pessoa feliz, não for uma pessoa realizada, o seu filho também não vai conseguir. Você tem que se realizar para mostrar para o seu filho que você está fazendo os seus sonhos se realizarem. Independente da idade que você tem, se seu filho já fez, se aquilo, né, que seu filho vai se realizar, deixa ele fazer as coisas que ele quer, né, deixa ele trabalhar no que ele quer, deixa ele começar como ele quer, né, não fica pondo os seus sonhos, né, os seus sonhos para seu filho fazer, né, se você não fez, deixou passar, deixa que seu filho realize as coisas que ele quer realizar, deixa que seu filho faça as coisas que ele queira fazer, para que ele viva uma vida feliz. Que ele não fique como você, que às vezes desistiu de ser feliz, desistiu de ter um sonho, desistiu de se mudar, desistiu de ter uma vida diferente. Então, não desista dos seus sonhos. Há sempre um tempo em que você pode mudar. A gente tem sempre tempo, né? Como eu falei, eu não sei se eu falei nesse vídeo, no começo do vídeo, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Muitas pessoas começaram a realizar os seus sonhos quando elas se aposentaram, porque elas tiveram mais tempo para se conhecer, mais tempo para fazer as coisas que elas queriam. Elas não estavam mais se preocupando com o que o outro vai pensar, se o outro vai gostar, se o outro não vai gostar, né? Houve também histórias de senhorinhas de 80, 70 anos, né? Que fizeram faculdade, que se formaram, porque o sonho delas era aquele. E aquele ali, quando se aposentaram, quando ficaram mais velhos, viram que aquilo ali poderia ser realizado, mesmo que elas não trabalhassem naquilo, elas realizaram o sonho delas, né? Que era entrar numa faculdade, que era estudar, né? Que era ter tudo aquilo ali que elas não tiveram. Talvez o seu sonho seja esse, fazer algo que você sempre sonhou em fazer, e foi deixando o tempo passar. Hoje em dia, como não tem mais aquilo de, eu não faço isso porque eu não tenho mais idade, que eu não faço aquilo porque eu não tenho, não. Hoje em dia,
todas as idades estão prontas. Como as pessoas vivem mais, o povo vive mais, antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas com 40 anos, né, já morriam, com 50 anos, né, já estavam doentes, já morriam, aconteciam muitas coisas, porque não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha um monte de coisa, e às vezes a gente nem sabia por que as pessoas morriam. Hoje em dia as pessoas vivem mais, têm uma vida mais longa, né, tem mais tempo, tem gente que vive até os 80 anos, né? Claro, não digamos no começo do século, né? Onde as pessoas viviam até os 100 anos, né? Até os 100 e poucos anos, no começo do mundo, onde viviam 200, 300 anos, né? As pessoas viviam bastante, porque a vida era uma vida mais natural, a comida era uma coisa mais natural, as pessoas, né? Tinham, né? Descansavam quando que tinha. Hoje em dia, quando, né? Quando que a gente tem tempo de, né? Trabalhar e dormir na hora do almoço, né? E depois começar a trabalhar mais um pouco e descansar, que isso também é um tempo, né? Que a gente poderia ter, né? Nas empresas, né? Aquele tempo, né? Vou dar uma descansada. Muitos lugares dão tempo, mas você não tem onde descansar. E aí aquilo ali pega 2 horas, né? 2 horas do seu tempo ali que você não está trabalhando, mas também não tem tempo não tem como se descansar, não tem tempo como em casa, porque às vezes é longe. E isso acaba também, às vezes, acabando um pouquinho, né, com a gente, com a nossa vida. Mas eu não quero falar nisso. Eu quero falar que muitas vezes a gente começa a fazer as nossas coisas mais tarde, porque a gente tem mais tempo. Porque a gente não arranjou o tempo certo quando era, né, tempo de arranjar, né? Quando a gente era mais novo, quando a gente tinha mais força, mas sempre é tempo de você produzir algo que você sempre quis fazer, né? E você deixou para trás. Comece hoje mesmo, não desista. Amanhã sempre será um dia melhor. Você vai lutar para que seu dia mude, as coisas que você quer fazer aconteçam. Toma pequenas decisões, né? Comece com pequenas decisões, decida hoje o que você quer fazer amanhã, dê os primeiros passos, comece a pensar. Hoje a gente deixa por aqui, muito obrigada para quem ficou olhando o nosso vídeo até agora. Se você gostou do vídeo, inscreva no nosso canal, nós temos vários vídeos aí para quem tem loja, para quem tem comércio e quer, né, incrementar fazendo pequenos anúncios. A gente começa aqui dando algumas ideias de anúncio nos nossos vídeos, né, algumas coisas a respeito de anúncio, segmentação de pessoas, né, para seguir, né, segmentar, atrair clientes também. São ideias que a gente dá nos nossos vídeos. Hoje a gente parou um pouquinho para te dar, né, aquela energia para você começar a fazer algo que realmente possa mudar a sua vida.